Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai querido, neste momento nós nos colocamos debaixo desta promessa poderosa do Salmo 91. Diante de toda bruxaria, inveja, olho gordo, trabalhos feitos contra esta vida, nós declaramos: o esconderijo do Altíssimo é nossa morada. Onde muitos querem ver derrota, o Senhor levanta proteção. Onde enviaram palavras de maldição, o Senhor levanta um escudo de fogo ao redor. Senhor, eu apresento agora esta pessoa que está orando comigo. Tu sabes das lutas espirituais que ela enfrenta, das noites mal dormidas, dos pesadelos, dos arrepios estranhos, das opressões que tentam sufocar. Tu conheces os ataques que ninguém vê, pensamentos pesados, sensação de peso no ambiente, coisas que quebram, portas que se fecham sem explicação, brigas dentro de casa sem motivo aparente. Em nome de Jesus, nós declaramos: toda obra de feitiçaria, toda macumba, toda praga lançada, toda palavra dita em roda de ódio, em mesa de bar, em ritual de escuridão, perde a força agora diante do sangue de Jesus. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito, é uma sentença espiritual. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pai, que essa verdade se cumpra nesta casa, nesta família, neste coração. Onde colocaram o nome desta pessoa em trabalhos, em altares de trevas, em objetos consagrados ao mal, nós pedimos: envia agora os teus anjos guerreiros para desfazer, queimar e anular tudo. Que toda seta de bruxaria volte vazia, sem efeito. Que toda energia de morte, doença, miséria, divisão, seja quebrada pela autoridade do nome de Jesus. Senhor, cobre esta vida com as tuas penas. Esconde debaixo das tuas asas cada membro desta família. Que a tua verdade seja escudo contra toda mentira do inimigo. Que enquanto esta pessoa ouve esta oração, o ambiente mude, o peso espiritual saia, o ar fique mais leve, a mente seja clareada, o coração seja fortalecido. E agora, meu Deus, eu oro por cada canto desta casa. Entrando pela porta principal, passando pela sala, cozinha, quartos, banheiro, quintal, ambiente de trabalho, que tudo seja marcado pela tua presença. Onde havia objetos carregados, escondidos, consagrados ao mal, revela, Senhor, para que sejam retirados. Que qualquer ponto de contato com trevas seja exposto pela luz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu declaro: esta vida não andará mais debaixo de medo. Não terá pavor de noite, nem terror na madrugada, nem sensação de estar sendo observada. O Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza, o Senhor é escudo. O Salmo 91 se torna hoje cobertura espiritual real sobre esta casa e sobre esta família.
E agora, eu quero falar diretamente com você que está orando comigo. Se esta oração já está falando com o seu coração, se você sente que esta batalha espiritual descreve muito do que você tem vivido, eu quero que você faça algo profético agora mesmo. Escreva nos comentários o seu primeiro nome e a cidade de onde você está orando. Isso não é exposição, é um ato de fé. Quando você escreve, você está dizendo: eu me coloco debaixo da proteção do Altíssimo. Minha casa, minha cidade, meu endereço, tudo está nas mãos de Deus. E se você sente que precisa desta cobertura espiritual diariamente, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreve agora no canal. Aqui você não está sozinho. Aqui você caminha coberto por orações. Ativa também o sininho, porque todos os dias teremos orações de guerra espiritual, de proteção e de quebra de ataques malignos. O inimigo não vai ter a última palavra sobre a sua vida. A palavra de Deus é que prevalece. Pai eterno, em nome de Jesus, nós continuamos nesta oração poderosa baseada no Salmo 91, tomando posse de cada promessa como arma de guerra espiritual. Tu és o Deus que vê o que ninguém vê, que enxerga os ataques escondidos, as setas lançadas de longe, as tramas feitas no oculto para destruir esta pessoa que ora agora comigo. Senhor, Tu sabes quantas noites ela já passou em claro, quantas vezes acordou assustada de madrugada, sentindo um peso estranho, ouvindo barulhos no ambiente, sendo atormentada por pesadelos, sonhos de perseguição, de morte, de queda, de humilhação. Tu sabes das noites em que ela acordou cansada, mesmo tendo dormido, como se tivesse travado uma batalha espiritual durante o sono. Nesta hora, Pai, eu coloco diante de Ti todo ataque noturno, todo pesadelo recorrente, toda paralisia do sono, toda opressão que tenta tocar enquanto ela dorme. Em nome de Jesus, nós declaramos: sobre este quarto, sobre esta cama, sobre este travesseiro, está o sangue do Cordeiro. Onde o inimigo tentou tocar, ele perde o direito agora. Que toda seta de bruxaria enviada para agir na madrugada, todo espírito de terror noturno, toda visita maligna, seja completamente desfeita pela autoridade de Jesus Cristo. Que a partir de hoje, este quarto seja território santo, consagrado ao Senhor, ambiente de descanso real e não de tormento. Senhor, alcança também a mente desta pessoa, onde há pensamentos pesados, onde há vozes interiores dizendo que ela não presta, que nada vai dar certo, que é melhor desistir, que ninguém se importa. Nós cancelamos agora essas palavras em nome de Jesus. Toda seta de confusão mental, de ansiedade sufocante, de medo paralisante, de pensamentos de morte, seja quebrada pela Tua luz. Tua palavra diz que a Tua verdade é escudo e broquel. Então, coloca um escudo sobre a mente desta pessoa. Que nenhum dardo inflamado do maligno penetre. Que nenhuma sugestão demoníaca encontre abrigo. Que aquilo que foi falado em feitiçarias, em maldições dirigidas contra ela, não encontre terreno fértil em seus pensamentos. Pai, eu oro também pelo ambiente desta casa. Muitos têm sentido um peso estranho em alguns cômodos, um clima de briga constante, um desânimo que cobre tudo, uma sensação de que algo está errado, de que alguma coisa está observando. Em nome de Jesus, nós pedimos agora: envia Teus anjos para entrar em cada ambiente. Que onde havia trevas, haja luz. Onde havia presença maligna, haja expulsão completa pela autoridade do nome de Jesus. Que qualquer consagração passada desta casa a entidades, a forças espirituais contrárias, seja anulada agora pelo sangue de Jesus. Esta casa pertence ao Senhor, este lar é território do Altíssimo. Se há alguém nesta família que foi alvo direto de obras de bruxaria, de magia, de feitiço, nós declaramos: nenhuma praga vai prevalecer contra quem se refugia no esconderijo do Altíssimo. Se foram usados cabelos, fotos
roupas, objetos pessoais desta pessoa em rituais. Nós pedimos, queima, Senhor, no mundo espiritual, todo ponto de contato, toda corrente, todo nó, toda amarração que foi feita. Que toda obra de amarração financeira, amarração emocional, amarração sentimental, se desfaça agora em nome de Jesus. Que tudo aquilo que foi amarrado para não fluir seja desamarrado pela tua mão poderosa. Que tudo o que foi fechado injustamente, por inveja, por olho gordo, por bruxaria, comece a se abrir segundo a tua vontade. Senhor, eu também te peço, acalma o coração desta pessoa. Porque muitos, ao perceberem que estão sendo atacados espiritualmente, entram em pânico, sentem medo, pensam que estão sozinhos. Mas hoje tu estás lembrando, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta promessa não é poesia, é realidade espiritual para quem confia em ti. Que esta consciência entre no profundo da alma agora. O Senhor é maior que qualquer trabalho feito, maior que qualquer maldição antiga, maior que qualquer demônio invocado contra ela. Que aquilo que vinha para destruir, para roubar a paz, para levar ao desespero, seja hoje neutralizado pela tua presença poderosa. Espírito Santo, enche este ambiente agora. Que a pessoa que está orando comigo sinta a atmosfera mudar. Que o medo dê lugar à paz, que a angústia dê lugar a um descanso suave, que a sensação de peso espiritual seja substituída por leveza. Que o calor da tua presença, ou um arrepio santo, ou um choro de alívio, sejam sinais de que tu estás agindo neste momento. Pai, coloca um muro de fogo ao redor desta família, que nenhum ataque enviado contra esta casa encontre entrada, que nenhum envio de inveja, de olho gordo, de palavra lançada contra este lar, encontre espaço para operar, que a partir de hoje haja um limite espiritual estabelecido. Daqui para dentro só entra o que é autorizado pelo Senhor. E se alguém que ora comigo agora está com medo de dormir, com medo de apagar as luzes, com medo de ficar sozinho em casa, eu declaro, esse espírito de medo perde a força, porque a tua palavra afirma que no amor perfeito não há temor. Que essa pessoa durma em paz, descanse em paz, sabendo que os teus anjos recebem ordem para guardá-la em todos os seus caminhos. Em nome de Jesus, nós selamos este capítulo da oração com a certeza de que algo já começou a ser quebrado no mundo espiritual. O que foi levantado contra esta vida não permanecerá de pé. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não vive à mercê de bruxarias, porque está coberto pelo sangue do Cordeiro. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós avançamos nesta oração, confiando que o mesmo Deus que nos guarda das setas de bruxaria também quebra maldições antigas, invejas declaradas e palavras de derrota lançadas contra esta vida e esta família. Tu és o Deus que corta ciclos, que interrompe padrões de destruição e inaugura uma nova história debaixo da tua mão poderosa. Pai, tu sabes de onde esta pessoa veio, a família em que nasceu, as histórias que ouviu desde criança. Tu sabes se ela cresceu em ambiente de brigas constantes, de palavras de maldição, de frases como "você não vai dar em nada", "tudo o que você faz dá errado", "você não presta", "você é igual a fulano que só trouxe problema". Tu sabes como essas palavras entraram como setas na alma, formando crenças de fracasso, rejeição e incapacidade. Hoje, em nome de Jesus, nós quebramos toda palavra maldita que foi lançada sobre esta vida. Tudo aquilo que foi dito por pai, mãe, familiares, professores, amigos, patrões, colegas de trabalho, ex-relacionamentos, que não está alinhado com a palavra de Deus, nós cancelamos agora no mundo espiritual. Que essas frases percam o efeito, que saiam da raiz da alma, que parem de ecoar na mente. Espírito Santo, entra nas profundezas deste coração e puxa pela raiz toda a crença de que ela nasceu para sofrer, de que nada na vida dela dá certo, de que está destinada ao fracasso, de que está debaixo de uma maldição que nunca acaba.
O Senhor diz no Salmo 91 que fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Isso é promessa de vida, de propósito, de vitória, não de derrota contínua. Senhor, nós também te apresentamos agora toda inveja direcionada a esta pessoa. Inveja de conquistas, de relacionamentos, de bens, de aparência, de portas que se abriram. Tu sabem, Deus, que muitas vezes ela nem ostenta, mas mesmo assim é alvo de olhares pesados, comentários maldosos, comparações injustas. Quantos têm falado por trás, desejando secretamente que ela perca, que caia, que volte ao ponto de dor? Em nome de Jesus, nós erguemos agora o escudo do Salmo 91 contra toda inveja. Que nenhuma seta de comparação, nenhum olhar maldoso, nenhuma palavra envenenada encontre legalidade para operar. Que tudo aquilo que foi falado em segredo, em rodinhas, em conversas carregadas de ciúme e recalque, seja neutralizado pela tua justiça. Pai, se alguém chegou ao ponto de procurar bruxos, feiticeiros, cartomantes, terreiros, altares de trevas para prejudicar esta vida, usando o nome dela, a foto, a data de nascimento, qualquer detalhe, nós pedimos agora: queima, Senhor, toda a obra das trevas, que tudo aquilo que foi enterrado, amarrado, oferecido, consagrado para impedir o crescimento, a felicidade, a saúde ou os relacionamentos desta pessoa, seja desfeito pelo fogo do Espírito Santo. Nós declaramos que o sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer sangue derramado em rituais. O sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer pacto, qualquer promessa feita em nome desta pessoa sem o consentimento dela. Que toda aliança espiritual feita por antepassados com forças das trevas, tentando atingir gerações futuras, seja cortada agora. Em Jesus, toda maldição hereditária encontra um fim. Senhor, tu sabes quantos nessa família já sofreram das mesmas coisas, doenças repetidas, vícios que se repetem, separações em série, traições recorrentes, miséria que passa de geração em geração, morte precoce, depressão em vários membros, tentativas de suicídio, confusão espiritual contínua. Hoje, em nome de Jesus, nós declaramos: esse ciclo não continuará sobre esta vida. O sangue de Jesus corta a linha de maldição que vinha descendo. O ciclo que se repetia na mãe, na avó, no pai, no avô, não precisa continuar neste filho e nesta filha que se colocam agora diante do Altíssimo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não é escravo de maldições passadas. Em Cristo, uma nova história espiritual começa. Espírito Santo muda também a forma como esta pessoa se enxerga. Tira o rótulo de amaldiçoado, azarado, sempre prejudicado, sempre por baixo, e coloca a identidade de filho amado, filha amada, protegido do Altíssimo, guardado por anjos, cercado pela promessa do Salmo 91. Que ela pare de se ver como vítima do inferno e passe a se ver como alguém coberto pela autoridade de Jesus. Pai, se esta pessoa já ouviu que alguém fez trabalho contra ela, que macumba foi feita, que amarração foi levantada, e isso gerou pânico, medo, paranoia, nós pedimos: substitui esse medo por fé. Que ela entenda que a força maior não está no que o inimigo faz, mas no que o Senhor já fez na cruz. O sacrifício de Jesus é definitivo, completo, acima de qualquer sacrifício das trevas. Nós declaramos: todas as palavras de derrota, todas as previsões de fracasso, todas as declarações de que não vai durar, não vai funcionar, vai perder tudo, vai ficar sozinho, vai enlouquecer, estão sendo agora colocadas debaixo dos pés de Jesus. A última palavra sobre esta vida vem do céu, não da boca de gente mal intencionada, nem da boca de demônios. Senhor, sela este momento com paz, que a pessoa que me ouve agora sinta um peso saindo dos ombros, um nó sendo desfeito por dentro, um alívio na alma, que ela entenda: o que foi lançado contra ela não é maior do que o Deus que luta por ela.
A verdade do Senhor é escudo e proteção. E todo laço preparado pelo passarinheiro será rompido, porque o Altíssimo cuida de cada detalhe. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós prosseguimos nesta oração com fé e ousadia, crendo que nenhuma obra das trevas resiste à tua luz. Hoje, debaixo da cobertura do Salmo 91, nós oramos de forma específica contra todo tipo de trabalho feito, contra toda bruxaria, toda magia, toda obra de encantamento que foi levantada para travar a vida desta pessoa. Pai, tu sabes se o nome dela foi colocado em altares de escuridão, se fizeram simpatias, amarrações, oferendas, invocações, se usaram velas, bebidas, sangue, imagens, fotos, roupas, objetos pessoais. Tu sabes onde isso foi feito, quem fez, em que dia e em que hora. Nada está oculto aos teus olhos. E é por isso que, em nome de Jesus, nós pedimos: visita agora cada lugar onde o nome desta pessoa foi mencionado em rituais malignos. Queima, Senhor, todo objeto consagrado contra ela. Queima papéis, fotos, bilhetes, nomes escritos, tudo aquilo que está sendo usado como ponto de contato para manter essa pessoa presa em confusão, miséria, doença, solidão, perdas constantes. Que nenhum trabalho se mantenha de pé diante da tua presença. Que toda corrente de bruxaria se rompa agora no mundo espiritual. Nós declaramos toda palavra de maldição lançada em altares, toda sentença de miséria, toda tentativa de fechar os caminhos, toda ameaça espiritual caia por terra em nome de Jesus. Que aquilo que foi feito para amarrar a vida sentimental, amarrar o casamento, amarrar os sonhos, amarrar o crescimento profissional, seja agora desfeito pela mão do Altíssimo. Pai, onde há laços invisíveis segurando esta pessoa, amizades tóxicas que puxam para baixo, relacionamentos que sugam, ambientes espiritualmente carregados, nós pedimos, revela e corta. Que todo laço preparado pelo passarinheiro seja rompido. Que tudo aquilo que foi preparado como armadilha caia por terra antes de atingir esta vida. Senhor, se há feitiços direcionados para adoecimento, para que exames não sejam resolvidos, para que tratamentos não avancem, para que dores persistam, nós pedimos, envia cura agora em nome de Jesus. Que o sopro do Altíssimo invada o corpo físico, o sangue, os nervos, os órgãos, quebrando toda influência maligna. Que a saúde seja blindada como tenda protegida pela promessa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E se há ataques espirituais tentando agir nas finanças desta pessoa, dinheiro que some, portas que se fecham sem explicação, clientes que desaparecem, propostas que não se concretizam, atrasos constantes, prejuízos repetidos, nós declaramos, cesse agora toda a atuação demoníaca na área financeira. Que toda consagração de pobreza, de escassez, de humilhação financeira seja cancelada pelo sangue de Jesus. Espírito Santo, traz de volta aquilo que foi roubado por injustiça, por maldade, por tramas espirituais. Abre oportunidades limpas, abre caminhos que ninguém pode fechar. Levanta pessoas corretas, honestas, usadas por ti para abençoar esta vida. Que toda tentativa do inferno de impedir o avanço seja frustrada pela tua mão poderosa. Senhor, nós também oramos contra ataques emocionais enviados pelas trevas. Toda tristeza pesada que surge do nada, toda vontade de chorar sem motivo, toda sensação de vazio, todo desejo de sumir, de desistir, de se isolar, nós colocamos agora aos teus pés. Que toda opressão emocional produzida por obras malignas seja quebrada. Onde havia peso, que haja leveza. Onde havia desespero, que haja esperança. Pai, sela o espírito desta pessoa com a certeza de que ela não está à mercê da maldade alheia. Não importa quem se levantou em ódio, quem desejou o mal, quem se alegrou com as quedas, quem planejou a destruição. Acima de todos está o Senhor que diz, eu o livrarei, porque conheceu o meu nome.
Que essa verdade seja tatuada na alma desta pessoa hoje. E agora, eu quero que você que está orando comigo participe ativamente desta guerra espiritual com uma atitude de fé. Nos comentários, escreva uma frase de declaração espiritual, algo que quebre o medo e afirme a proteção de Deus sobre a sua vida. Você pode escrever, por exemplo, nenhuma bruxaria terá poder contra mim, ou estou guardado pelo Deus do Salmo 91, ou todo ataque espiritual contra minha vida está quebrado em nome de Jesus. Escolha uma frase forte, escreva com fé e deixe registrado nos comentários. Quando você escreve, você está se posicionando. Você está dizendo para o mundo espiritual: eu não aceito viver debaixo de obras das trevas. Eu creio na proteção do Altíssimo. E enquanto você declara, o Senhor está agindo em áreas que você nem imagina. Digite sua frase agora, com fé. E continue comigo nesta oração, porque ainda há rompimentos profundos que o Senhor quer realizar hoje. Senhor, em nome de Jesus, nós avançamos agora em oração pela família desta pessoa que ora comigo. Tu sabes, Deus, que muitas bruxarias e ataques espirituais não miram apenas em um indivíduo, mas tentam atingir o lar inteiro. Casamento, filhos, relacionamentos, paz dentro de casa. Hoje nós colocamos esta família inteira debaixo da cobertura do Salmo 91. Pai, visita agora cada membro desta casa, o marido, a esposa, os filhos, netos, pais, irmãos, quem mora junto e até quem está distante fisicamente, mas ligado afetivamente. Onde houver alguém desta família sendo alvo de ataques espirituais, brigas constantes, vícios destruindo relacionamentos, traições, ciúmes doentios, afastamentos sem explicação, frieza no casamento, entra com a tua mão poderosa. Senhor, toda obra de feitiçaria direcionada para separar casal, para destruir casamento, para levantar amante, para gerar confusão entre marido e esposa, nós quebramos agora em nome de Jesus. Toda amarração feita para que um olhe para o outro com desprezo, para que o amor esfrie, para que as conversas virem discussões, para que a cama do casal se torne distante, seja cancelada pelo teu poder. Que o fogo estranho que foi enviado para acender paixões ilícitas seja apagado agora. E que o fogo verdadeiro do amor restaurado, do respeito, da aliança diante de Deus, seja reacendido no coração deste casal. Onde havia afastamento, que haja aproximação. Onde havia silêncio pesado, que haja diálogo sincero. Onde havia suspeita e desconfiança, que haja cura e restauração. Pai, nós também oramos pelos filhos. Muitos estão sendo alvo de ataques espirituais pesados, rebeldia sem explicação, envolvimento com drogas, amizades destrutivas, convites para o crime, depressão, vontade de sumir, pensamentos de morte, exposição a conteúdos malignos nas redes sociais. Hoje nós pedimos, guarda os filhos desta casa debaixo das asas do Altíssimo. Que nenhuma bruxaria, nenhuma consagração, nenhuma palavra de maldição dita contra esses filhos prospere. Se alguém se levantou para dizer que esse filho não tem jeito, vai acabar na cadeia, vai acabar morto, vai ser igual fulano que se perdeu, nós cancelamos essas palavras agora. A verdade que fica é a verdade de Deus, não a verdade da opinião humana. Senhor, cerca esta família de amizades saudáveis, pessoas de caráter, pessoas de fé, que aproximam do Senhor e não das trevas. Afasta, em nome de Jesus, os falsos amigos, as más companhias, os que trazem convite para o pecado, para a sujeira, para a destruição, que toda tentativa do inferno de seduzir alguém desta casa para caminhos de morte seja frustrada. Pai, eu te peço também pela paz dentro do lar, onde a bruxaria levantou briga por qualquer motivo, discussão por coisas pequenas, clima pesado todos os dias, portas batendo, gritos, ofensas, nós pedimos, coloca tua mão agora.
Que a atmosfera desta casa seja limpa espiritualmente, que os anjos do Senhor habitem este lugar, que a tua presença seja tão forte que quem entrar sinta paz diferente. Se houve objetos consagrados dentro desta casa, imagens, enfeites, alianças espirituais, lembranças de relacionamentos antigos consagrados ao mal, presentes carregados espiritualmente, revela, Senhor. Mostra o que precisa ser retirado. Tira todo ponto de contato com as trevas. Que esta casa seja marcada pela tua luz, pela tua palavra, por adoração, por orações, por louvores. Senhor, cobre a porta de entrada desta casa com o sangue de Jesus. Cobre as janelas, o portão, cada cômodo, que nenhum espírito de contenda, nenhum espírito de separação, nenhum espírito de enfermidade, nenhum espírito de vício tenha legalidade para entrar. Que esta casa seja morada do Altíssimo, lugar em que a paz reina, em que o amor prevalece, em que a tua presença é sentida. E Pai, nós oramos também por relacionamentos que já foram quebrados por causa de ataques espirituais, amizades que se romperam abruptamente, familiares que se afastaram sem motivo claro, pessoas que foram uma bênção em determinado tempo, mas de repente a guerra começou. Se houve interferência maligna para gerar confusão, fofoca, mal-entendido, nós pedimos, traz à luz a verdade. Que tudo o que foi distorcido seja clarificado. Que toda mentira plantada seja desmascarada. Que todo espírito de intriga seja expulso em nome de Jesus. E onde for da tua vontade, Senhor, restaura vínculos quebrados. Conserta o que precisa ser consertado. E onde não houver mais volta, dá paz ao coração desta pessoa, para entender que o Senhor também afasta quem não deve permanecer. Pai, nós cremos que o Salmo 91 se cumpre nesta família. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A tenda aqui é o lar, a casa, a família. Então, nós declaramos, praga nenhuma espiritual, emocional, física ou relacional terá poder para destruir o que o Senhor decidiu guardar. Esta família está coberta, esta casa está protegida, este lar está debaixo da sombra do Onipotente. Senhor, em nome de Jesus, agora nós entramos em uma área muito sensível, o interior desta pessoa que ora comigo. Porque os ataques espirituais não atingem apenas o lado de fora, a casa, a família, as finanças. Eles também tentam destruir por dentro, através do medo, da ansiedade, da culpa, da sensação de que nunca vai vencer essa guerra. Hoje, Pai, nós pedimos cura profunda na alma. Tu sabes, Deus, quantas vezes essa pessoa ficou apavorada ao ouvir que alguém fez trabalho contra ela. Quantas vezes o coração acelerou, o peito apertou, a mente entrou em desespero só de pensar na possibilidade de estar sendo alvo de bruxaria. Quantas noites ela deitou com medo, imaginando mil coisas, sentindo-se pequena diante da maldade de outros. Mas hoje, em nome de Jesus, nós declaramos, o medo não terá mais domínio sobre esta vida. A tua palavra diz que não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Isso significa que em Cristo ela não precisa mais viver apavorada, sempre esperando o pior. O Senhor não chamou teus filhos para uma vida de pânico, mas para uma vida de confiança no teu cuidado. Espírito Santo, entra agora nessa área das emoções. Toque nas lembranças de experiências espirituais traumáticas, nos episódios de opressão, nos momentos em que ela sentiu claramente uma presença estranha, nas noites em que acordou gritando, nos dias em que parecia que uma escuridão rondava a casa. Que tudo isso seja agora visitado pela tua luz. Onde havia marcas de susto, trauma, medo de dormir, medo de ficar sozinho, medo de andar em certos lugares, cura, Senhor. Remove a raiz desse medo. Mostra para esta pessoa que, enquanto ela habita no esconderijo do Altíssimo, não é ela quem deve temer as trevas. São as trevas que tremem quando o Senhor se manifesta. Pai, nós colocamos também diante de Ti
toda a culpa e condenação que o inimigo tem usado para enfraquecer essa pessoa. Quantos pensamentos dizendo, você está colhendo isso porque Deus não te ama, você deu brecha demais, você fez tanta coisa errada que agora está pagando, não adianta orar, você não é digno. Nós calamos agora essas vozes em nome de Jesus. A tua palavra diz que ele me invocará e eu lhe responderei. Não está escrito que o Senhor responde apenas os perfeitos, os impecáveis, os que nunca erraram. O Senhor responde os que invocam o teu nome com sinceridade. Então, se esta pessoa está aqui, orando, clamando, é porque o teu Espírito já está atraindo. Não há condenação para quem se arrepende e se volta para ti. Espírito Santo, derrama agora um bálsamo de perdão e reconciliação interior. Que ela consiga se perdoar pelo passado, pelas escolhas erradas, pelos caminhos que abriram brechas espirituais. Que entenda que em Jesus é possível fechar portas que um dia foram abertas ao mal. Não importa o que foi feito ontem, hoje o sangue de Jesus está sendo declarado sobre esta vida. Senhor, fortalece também a fé desta pessoa. Muitos já se acostumaram a acreditar que é assim mesmo, que a vida será sempre travada, que os ataques nunca vão cessar, que a opressão é permanente. Mas o Salmo 91 é uma declaração de vitória. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. O Senhor não apenas sustenta na angústia, mas retira dela e ainda traz honra. Que essa verdade entre profundamente no coração. Que a fé não seja apenas teoria, mas confiança viva. Que enquanto essa pessoa ouve esta oração, a fé cresça como raiz forte, firmando-se na certeza de que a bruxaria não tem a palavra final. Que o ataque espiritual não é maior que o poder do Senhor. Que a mão de Deus é mais pesada que qualquer mão levantada contra ela. Pai, troca agora toda a sensação de fraqueza por força. Troca o cansaço por vigor renovado. Troca o pensamento, não aguento mais, por tudo posso naquele que me fortalece. Troca a sensação de fracasso pela identidade de mais que vencedor em Cristo Jesus. Que ela se veja espiritualmente em pé, armada com a fé, coberta pelo escudo da tua verdade, protegida pela tua armadura. Senhor, eu oro também pelos que estão orando com lágrimas, sem conseguir nem explicar o que sentem. Aqueles que só sabem dizer, está pesado demais, minha alma está cansada, minha mente não para. Que agora eles sintam uma visitação do teu Espírito. Que um choro de opressão se transforme em choro de libertação. Que o peso no peito comece a aliviar, como se uma mão tirasse um fardo invisível. Espírito Santo, invade cada canto da mente desta pessoa. Onde havia pensamentos de desistência, substitui por esperança. Onde havia imagens de derrota, substitui por visão de vitória. Onde havia lembranças de humilhação, substitui por memórias de livramentos que o Senhor já deu. Relembra a esta pessoa quantas vezes o Senhor já livrou, já guardou, já protegeu, mesmo quando ela nem percebeu. Pai, que a partir de hoje, quando ela lembrar de bruxarias, ataques espirituais, obras das trevas, não seja para sentir pavor, mas para lembrar que habita no esconderijo do Altíssimo. Que o Salmo 91 não seja apenas um texto decorado, mas uma realidade vivida. Que a fé desta pessoa saia deste capítulo mais firme, mais madura, mais consciente da autoridade que há no nome de Jesus. Nós declaramos, dentro deste coração, o medo está sendo substituído por confiança, a angústia está sendo substituída por descanso, a insegurança está sendo trocada por certeza de que o Senhor está no controle, e tudo isso não é pela força dela, mas pela graça e poder do Deus Todo-Poderoso que a cobre com suas penas e a guarda debaixo de suas asas. Senhor, em nome de Jesus, neste momento pedimos algo fundamental. Direção espiritual clara para esta pessoa que ora comigo. Porque além de quebrar bruxarias e ataques, é preciso fechar brechas, mudar atitudes, ajustar caminhos para que o inimigo não encontre mais portas abertas.
Tu és o Deus que mostra onde está o problema e também o Deus que dá a solução. Pai, tu sabes se há portas abertas na vida desta pessoa, práticas espirituais erradas, envolvimento com ocultismo no passado, consultas a cartomantes, horóscopo, simpatias, participação em rituais, votos feitos em altares estranhos, objetos consagrados que ainda guarda em casa. Tu sabes se há mágoas profundas, ódio alimentado, falta de perdão, pecados mantidos em segredo que dão legalidade ao inimigo. Espírito Santo começa a trazer à memória o que precisa ser resolvido. Mostra de forma clara o que precisa ser deixado, o que precisa ser confessado, o que precisa ser arrancado de dentro de casa, o que precisa ser renunciado em oração. Que esta pessoa entenda que bruxarias são reais, mas brechas espirituais também são. E que o caminho da verdadeira libertação envolve tanto o teu poder quanto a nossa decisão de obedecer. Senhor, se há alianças espirituais que precisam ser quebradas, nós pedimos agora, conduz essa pessoa à renúncia. Que ela declare em oração com a própria boca: eu renuncio toda aliança com as trevas, todo pacto consciente ou inconsciente, tudo o que não vem de Deus. Que essa renúncia seja sincera, profunda, verdadeira. Que o mundo espiritual ouça que ela está escolhendo o Senhor como único Deus. Pai, ajuda essa pessoa a mudar também hábitos e ambientes. Se há músicas, conteúdos, amizades, conversas, lugares frequentados que alimentam a escuridão, mostra, Senhor. Que ela tenha coragem de se afastar do que contamina, de bloquear o que a derruba espiritualmente, de dizer não ao que parece inofensivo, mas abre brechas para a opressão. Senhor, nós pedimos também discernimento. Que esta pessoa aprenda a perceber quando algo não é apenas azar ou coincidência, mas ataque espiritual. Que ela não viva obcecada por demônios, mas também não viva cega para o mundo espiritual. Dá equilíbrio, sabedoria, sensibilidade ao teu espírito. Que ela perceba quando um ambiente está pesado, quando uma conversa está carregada, quando uma pessoa está sendo usada para ferir ou desanimar. Espírito Santo, ensina esta pessoa a reagir espiritualmente. Que diante de uma seta maligna, ela não se entregue ao desespero, mas levante uma oração. Que quando sentir opressão, coloque um louvor para tocar. Abra a Bíblia, declare o Salmo 91 em voz alta dentro de casa. Que ela entenda que não é espectadora da guerra, mas participante armada pelo Senhor. Pai, fortalece a decisão desta pessoa de permanecer firme. Que ela não busque apenas uma oração de emergência, um socorro rápido para hoje e depois volte à vida antiga. Que seja um marco, um divisor de águas. Que hoje ela decida caminhar em santidade, em vigilância, em comunhão contigo, para não cair nas mesmas armadilhas. Senhor, nós te pedimos também que dês a essa pessoa amor pela tua palavra. Porque orações poderosas quebram ataques, mas é a palavra que sustenta no dia a dia. Que ela tenha desejo de ler mais o Salmo 91, meditar nas tuas promessas, encher a mente com a tua verdade. Que, ao invés de alimentar o medo com notícias e comentários negativos, ela alimente a fé com aquilo que o Senhor diz. Pai, sela este capítulo com uma decisão prática no coração desta pessoa. Fechar brechas, buscar direção, obedecer à tua voz. Que ela entenda que em Cristo não é apenas alguém que sofre ataques, mas alguém que se posiciona. A partir de hoje, que ela passe a se ver como quem está de pé, guardado, atento, guiado pelo Espírito Santo, vivendo debaixo da sombra do Onipotente. Nós declaramos, esta vida está entrando numa nova fase espiritual. Não será mais manipulada por bruxarias, nem presa em ciclos de ataques repetidos. Com direção, discernimento e posicionamento, ela caminhará em vitória, protegida, consciente e coberta pelo Deus do Salmo 91. Senhor Deus Todo-Poderoso, chegamos ao final desta oração, mas não ao fim da tua ação. Sob a promessa viva do Salmo 91,
Nós levantamos um clamor final por esta vida que orou com sinceridade, buscando proteção, libertação de bruxarias, quebra de ataques espirituais e vitória em todas as áreas. Tu és o Deus que começa, continua e completa a obra. Pai, nós tomamos cada versículo do Salmo 91 como decreto espiritual sobre esta pessoa. Que ela habite de forma constante no esconderijo do Altíssimo e não apenas te busque em momentos de desespero. Que ela realmente descanse à sombra do Onipotente, sabendo que, enquanto o mundo espiritual se agita, o Senhor permanece no controle absoluto. Declaramos que o Senhor é o Deus dela, o refúgio, a fortaleza, e que, a partir de hoje, toda confiança será firmada em ti. Que ela veja com os próprios olhos livramentos que não consegue explicar, portas de escape em situações que pareciam sem saída, intervenções que só podem ser atribuídas à tua mão poderosa. Que o Senhor a livre do laço do passarinheiro, desfazendo todas as armadilhas, ciladas, armamentos montados contra a vida dela. Nós proclamamos que nenhuma peste espiritual, nenhuma praga enviada por palavras, nenhuma energia de morte ou destruição encontrará morada nesta casa. Que as tuas penas a cubram, que debaixo das tuas asas ela encontre abrigo. Que a tua verdade continue sendo o escudo que bloqueia acusações, mentiras, medo, condenação, ataques de bruxaria e toda obra articulada nas trevas. Senhor, nós profetizamos que ela não terá medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. A partir de hoje, noites insones serão substituídas por descanso em paz. Pesadelos recorrentes darão lugar a sonhos restauradores. Sensações de presença maligna serão trocadas pela certeza da presença do Espírito Santo, guardando cada canto da casa. Que 1000 caiam ao lado e 10.000 à direita, mas ela não seja atingida. Isso não significa ausência total de lutas, mas presença constante de livramentos. Que em meio às batalhas, o Senhor a sustente de pé. Que em meio aos ataques, os teus anjos recebam ordem para guardá-la em todos os seus caminhos, impedindo que tropece nas pedras colocadas pelo inimigo. Pai, declaramos que esta vida vai pisar o leão e a cobra, vai passar por cima de ameaças, de perseguições espirituais, de tentativas de destruição emocional, financeira e familiar. O filho do leão e a serpente, símbolos de ataques mais intensos, sofisticados, organizados, serão colocados debaixo dos pés pela autoridade que há no nome de Jesus. E porque ela te ama, porque te busca, porque conheceu o teu nome, tu a colocarás em lugar alto, fora do alcance de muitas setas que antes a atingiam. Quando ela te invocar, tu responderás. Quando a angústia a apertar, tu estarás com ela na angústia, mas não apenas presente. Tu a tirarás dessa angústia e a honrarás, mostrando que tua fidelidade é maior que qualquer bruxaria, que qualquer pacto maligno, que qualquer trama espiritual. Nós declaramos uma quebra definitiva hoje. Toda obra de feitiçaria, magia, encantamento, praga, maldição, inveja, olho gordo, peso espiritual enviado contra esta vida está anulada pela autoridade do nome de Jesus e pelo sangue do Cordeiro. O que era corrente se torna pó. O que era prisão se torna passado. O que era opressão se transforma em testemunho de livramento. Pai, que a partir desta oração, esta pessoa caminhe em outra dimensão espiritual. Que ela não se veja mais como alvo frágil, mas como filho, filha, guardado pelo Altíssimo. Que o Salmo 91 seja lido, declarado, crido, vivido. Que ela faça deste texto uma arma diária, abrindo a boca para proclamar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Senhor, sela esta jornada de 30 minutos em Tua presença com uma paz que o mundo não pode compreender. Que o ambiente onde ela está agora seja tomado por uma sensação real de segurança. Que qualquer vestígio de medo vá embora. Que qualquer dúvida sobre o Teu cuidado seja calada.
que ela sinta que algo mudou, que algo foi rompido, que algo foi libertado no mundo espiritual. E agora, falando diretamente com você que orou até aqui, se esta oração falou com você, se você sentiu a presença de Deus, se em algum momento percebeu paz, arrepio santo, vontade de chorar, alívio, isso não é emoção vazia. É o Senhor te abraçando, te fortalecendo, te lembrando que você não está sozinho nessa guerra. Se ainda não fez isso, inscreva-se agora neste canal. Isso não é apenas número, é um posicionamento espiritual. Aqui, você será coberto diariamente com orações, palavras de fé, intercessão constante. Clique em inscrever-se e ative o sininho para ser avisado sempre que uma nova oração for postada. Não caminhe sozinho quando pode caminhar cercado de oração. E faça mais uma coisa. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está enfrentando ataques espirituais, vivendo opressão, sofrendo com pesadelos, perseguição, brigas em casa, sensação de peso. Seja instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Envie este vídeo como um ato de amor, como uma semente espiritual de libertação. Por fim, deixe o seu amém nos comentários, como selo de concordância. Escreva: eu creio na proteção do Salmo 91 sobre a minha vida. Deixe registrado diante de Deus, diante do mundo espiritual e diante de você mesmo, que o Senhor te cubra, te guarde, te livre, te honre e te faça viver debaixo da sombra do Onipotente todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.